Estamos aqui também com o Rafael Calado, que ele é um dos coordenadores aqui também do Sindiúti. E nós vamos falar agora sobre uma aprovação de uma lei ontem na Câmara de Vereadores aqui de Ibirité, que é a Lei 041 de 2002. E quem votou contra foram os vereadores Beto Alegria, o Edgardo Salão, o Esquerdinha, né? O Toninho da Evangelização e o Sargento Sandoval. O Rafael, eu gostaria que você falasse a respeito dessa lei. Essa lei realmente ela traz algum benefício aos professores, à cidade, enfim, o que você tem a falar sobre essa lei? Primeiramente, bom dia. Para começar a falar sobre a lei, nós temos que discutir a forma como a Prefeitura trabalha a relação, tanto com o servidor quanto com o Legislativo Municipal, né? Essa lei ela foi encaminhada durante um recesso da Câmara, um recesso da Prefeitura e durante as férias escolares, já que nós seguimos o calendário escolar, então é normal que no final do mês de dezembro, início de janeiro, toda a rede da educação, com excesso algumas exceções, com algumas exceções, né, toda a rede da educação ela está paralisada de férias, né, que é normal no nosso calendário. Então, quando a Prefeitura encaminha isso de forma autoritária, sem debater com os espaços necessários, inclusive com a própria Câmara, então fica muito complicado a gente entender quais são as intenções da Prefeitura para com isso, né? Então, quando nós fomos convocados a fazer a avaliação dessa lei complementar, né, nós chegamos a fazer a avaliação no dia da votação junto com os próprios vereadores, que não tiveram nem acesso ao debate real da intenção. O secretário de governo, ele chegou posterior ao debate já iniciado dentro da Câmara, né? E é essa a nossa discussão que a gente vem travando há mais de 5 anos aí na gestão do Sindiúti com a Prefeitura de Ibirité. Se nós estamos num país democrático, se existe espaço para debater e dialogar junto tanto com a categoria quanto com os vereadores, com a necessidade de você fazer um encaminhamento dessa forma truculenta, como vem ocorrendo pela Prefeitura, né? A lei complementar, ela, na verdade, ela nos assustou. Até que a proposta dela de fazer a reforma do inciso 6º, né, ela é uma adequação à realidade das vagas dentro do contrato. Mas os votos contrários e a posição do Sindiúti contrário, quem acompanhou a votação, inclusive os vereadores Beto Alegria, Sargento Sandoval e Esquerdinha, pediram vistas, e essas vistas foram negadas. Ou seja, a mesa diretora da Câmara, orientada pela Secretaria de Governo, nega aos vereadores o direito de debater uma lei que eles encaminham. E aí, por isso, eles votam sim contrários, apoiando a categoria, porque eles entendem que é necessário inicialmente haver um diálogo, né? Haver um encaminhamento. A nossa preocupação hoje é a Prefeitura acabar com os métodos de contrato. Primeiro, nós temos que levantar isso, inclusive é interessante ser colocado em pauta, porque recente nós passamos em 2007 no Estado pela criação da Lei 100, que foi uma aberração jurídica, no qual o governo e o governo de Minas Gerais e o Ministério Público Estadual concordaram com isso e lesaram mais de 100 mil servidores durante anos. E isso agora só o Supremo Tribunal Federal, né, que é o órgão protetor da Constituição brasileira, que fez com que isso fosse revisto. Mesmo assim, foram mais de 7 anos lesando o servidor. Você imagina um servidor durante 7 anos sendo lesado por isso. Qual que é a nossa preocupação? A nossa preocupação é a Prefeitura de Ibirité deixar de respeitar, assim como o governo de Minas já o fez, né, deixar de respeitar a Constituição, no sentido que, primeiramente, o ingresso no serviço público é o concurso público. Concurso público esse que está em aberto e apresenta vários problemas. E para os contratos, que seja transparente, democrático, aberto. Então, por exemplo, nós temos aí um processo seletivo simplificado organizado pela própria Prefeitura, na qual os contratos já de 2013 estavam em vigor. Então, se houve uma manobra do Estado para favorecer, né, a inserção de servidores sem concurso, o nosso temor é esse. Então, existe um concurso em aberto, mas esse concurso ele vem apresentando uma série de problemas, e a Prefeitura ela vem demonstrando interesses em mexer o tempo inteiro na situação contratual do servidor. Então, ano passado foi feito um PSS com processo seletivo simplificado, tem uma lista, né, de trabalhadores que pagaram a inscrição, fizeram uma prova, todo esse processo foi organizado pela Prefeitura. O que é esse PSS?
O processo seletivo simplificado, hoje no Brasil, é uma prática, infelizmente, porque como você não consegue preencher o quadro do servidor com o concursado, porque às vezes o servidor se afasta por motivo de doença, e essa que é a proposta, inclusive, da emenda, identificar qual que é a situação do cargo vago, onde que pode ter um contrato. E aí, no contrato, para ser transparente, para ser organizado, para não mostrar que há favorecimento de interesses e tal, aí faz uma prova, um processo seletivo simplificado. E segue a ordem dessa prova, dos aprovados para contrato, que é 1 ano. Porque o ingresso efetivo é só via concurso público. Então, a nossa preocupação hoje com a Prefeitura de Ibirité é respeitar também o trabalhador contratado. É respeitar e ser transparente. Quanto mais transparente for para com o servidor, para com o cidadão de Ibirité, para com os vereadores e para com as forças políticas, melhor será a gestão e a organização dentro da estrutura da prefeitura. Então, a nossa preocupação é essa. E até hoje, é muito difícil ter por parte da prefeitura essa transparência. É o modelo de gestão aplicado, que está há mais de 12 anos, que tem um perfil extremamente autoritário e não consegue lidar bem com essas aberturas democráticas e com essa transparência toda. Apesar de que o Sindiúti, junto com a categoria dos trabalhadores da educação e com a população de Ibirité e com os outros trabalhadores, nós viemos conquistando, com muita luta, o nosso espaço. E hoje a gente tem um diálogo até conquistado na luta mesmo com a prefeitura. E isso é muito importante. Então, o nosso alerta ontem, e aí eu gostaria até de aproveitar o espaço e agradecer aos vereadores que tiveram a coragem de ter um posicionamento que tem que ser destacado. Porque esses vereadores que votaram contra, eles votaram contra porque eles não entendiam a urgência para a votação dessa lei sem a devida explicação ou debate. Então, quer dizer, uma lei que interfere diretamente no orçamento municipal, na vida da educação, no ano letivo, né? E tem que ser tratada de uma forma mais transparente, um diálogo. Lembremos que o secretário de governo e os próprios vereadores, o secretário de governo chegou no meio do processo de votação e os próprios vereadores tiveram acesso à emenda da lei 10 minutos antes de começar a plenária. E a mesa diretora, na figura do senhor presidente da Câmara, não teve a decência de permitir com que os vereadores debatessem a lei, sendo que o vereador Sargento Sandoval, o vereador Beto Alegria e o vereador Esquerdinha, apoiados pelo vereador Toninho da Evangelização e pelo vereador Edgar do Salão, eles pediram vistas, né? Enquanto a mesa não teve em momento algum respeitou a ideia de pelo menos discutir a lei. As emendas também do vereador Toninho da Evangelização e do vereador Edgar do Salão não foram nem... Os vereadores que votaram a favor da lei, eles nem escutaram a proposta das emendas, né? Eles simplesmente ignoraram. Então é assim que funciona hoje o legislativo, né, no município de Ibirité e, infelizmente, em várias partes desse país. Ele é simplesmente uma ferramenta na mão do executivo. Ele não debate, ele não dialoga, e quando aqueles que querem dialogar, eles não têm espaço para isso, que foi isso que aconteceu ontem na Câmara. Então, o Sindiúti, ele faz um alerta. O que nós queremos é que seja um ano tranquilo, que o ano escolar inicie com com um quadro completo de trabalhadores, tanto efetivos quanto contratados. Nós não temos nada contra os trabalhadores contratados, muito antes pelo contrário, nós reconhecemos eles como membros da categoria e que merecem sim respeito e valorização. Infelizmente, o contrato temporário, ele restringe uma série de direitos desses trabalhadores e por isso nós estamos aqui defendendo seus interesses. A gente quer sim que o processo seletivo simplificado e aqueles trabalhadores que tiveram seus contratos e que têm há 10, 15 anos contrato na prefeitura, que eles sejam respeitados dentro da rede e sejam respeitados também pelo poder público. Há algum risco de ter professores contratados indicados por vereadores? Olha, isso é natural aqui em Ibirité, né? Eu tenho 5 anos de rede e quando eu cheguei na rede, a primeira coisa que me falaram era, não, antes aqui os contratos que você tinha que procurar um vereador e o vereador te colocar dentro da escola. Hoje, com o processo seletivo, o próprio servidor que passa no processo seletivo, ele impede isso, porque você tem que seguir a ordem do processo seletivo, o que dificulta muito as indicações.
né? Mas ainda tem. Nós sabemos que existe sim indicações que passam por cima do processo seletivo, porque o vereador e a própria prefeitura se organiza, eles têm acesso direto à vaga. O cargo vago, né? E esse cargo vago, às vezes, ele é ocupado por uma pessoa contratada e nem os demais servidores nem ficam sabendo, né, sobre essa ocupação. Mas quando o servidor fica sabendo, ele mesmo corre atrás, o que impede esse tipo de prática. Por isso que a gente é a favor do processo seletivo. Nós acreditamos que, se é necessário ter contrato, que esses contratos sejam preenchidos de forma transparente e democrática. E o processo seletivo, ele garante isso. Então, por isso nós não temos nada contra. Nós queremos justamente essa forma como você falou, que é a nossa preocupação hoje, né? É prática em Birité e, em muitos momentos, né, foram defendidos por vereadores que estavam ali votando a favor esse tipo de situação, que é a situação que eu indico, né? Eles querem ter o poder de indicar e de colocar aqueles eleitores ou aquelas pessoas ligadas aos seus interesses dentro da rede. Mas isso dificulta, porque uma coisa é você indicar, né, o seu correligionário para ocupar um cargo. Outra coisa é você começar um ano letivo sem menos 500 funcionários, né, sem uma organização para que isso ocorra. E o processo seletivo, pelo menos, ele de cara, ele já te dá 500 trabalhadores disponíveis para você iniciar um ano letivo, sem prejuízo das famílias, sem prejuízo das crianças, sem prejuízo da educação municipal.